Fala, jogadora, Adélia Bristotti aqui, estudante atleta da Graceland University. Tá um solzão aqui hoje, mas não é porque tá calor, tá? A gente acabou de chegar na primavera, então ainda tá um friozinho, ó. Mas tô indo hoje treinar ao meio-dia. Nunca fiz isso, eu acho, mas a gente tá aqui na semana final de provas, então tá uma correria. Encerrando esse semestre no ritmo que foi, de muita correria mesmo. E tô aqui, né, refletindo, né, tentando me organizar essa semana do jeito que dá e produzir também vídeos pro canal. E refletindo sobre esse semestre, eu tenho certeza de que foi o semestre mais intenso da minha vida. Realmente foi um inverno muito difícil de enfrentar, foram vários desafios, inclusive problemas internos com o time que não vale eu mencionar aqui porque toca em situações pessoais de cada pessoa. Mas realmente foram desafios atrás de desafios e hoje tá encerrando esse semestre e realmente tá tirando assim um peso dos meus ombros e, como vocês sabem, curto fazer reflexões. Então, vim trazer uma reflexão aqui pro canal baseado em um livro que eu li durante esse semestre. Tô finalizando agora. Esse livro se chama Mindset, da Carol Dweck. E, cara, esse livro, a Carol Dweck, ela é uma psicóloga e ela tem PhD em não sei exatamente no que, mas todos os estudos dela são ali relacionados à psicologia e comportamento humano. Então esse livro Mindset que ela escreveu não foi aquele livro de mindset para empresas, ou cria o seu negócio, ou seja completamente produtivo, mas realmente um livro focado em comportamento humano. E foi um dos livros mais transformadores que eu li e vou levar para a minha vida. E por mais que o livro tenha muitos detalhes assim que eu poderia compartilhar com vocês, hoje eu quero trazer assim um maior ensinamento que o livro traz, que se for assim para tirar uma coisa do livro que eu puder passar para outras pessoas seria essa, que é quando a Carol Dweck ela criou dois conceitos de mindset, que são os conceitos de mindset fixo e mindset de crescimento. Então, mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Basicamente, a Carol Dweck ela fala que os seres humanos são divididos entre esses dois mindsets. O mindset fixo é aquele quando a pessoa acredita que o comportamento humano ele é inato. Então, que as pessoas elas nascem com talento. Tô caminhando aqui, mas o sol tá bem forte, então peraí que eu vou achar um lugarzinho pra eu sentar pra gente fazer essa reflexão. Ó, galera, vim aqui no Gazebinho, que é um lugar perto dos nossos campos de treino. Bem legal pra sentar, trocar uma ideia. Vamos ver se meu celular para aqui. Falando então sobre os mindsets. Basicamente, o mindset fixo, ele considera que o comportamento humano ele é inato. Então, por exemplo, que as pessoas nascem com talento e que nada pode ser mudado em relação a isso. Então, ou você nasce sabendo jogar futebol, tendo aptidão para o futebol, ou você nasce não tendo, certo? Por outro lado, o mindset de crescimento acredita no contrário, que todas as habilidades elas podem ser melhoradas. Então, assim, digamos que uma pessoa ela nasce com mais aptidão pelo futebol. Isso pode acontecer. Só que a pessoa que tem o mindset de crescimento, ela vai olhar para aquilo e pensar, mesmo que ela não tenha a aptidão para o futebol inicialmente, treinando, ela pode se tornar tão boa quanto a pessoa que tem aptidão para o futebol, se não melhor do que a própria pessoa que nasce já com aptidão. Eu acho que um exemplo muito bom que a gente pode dar relacionando isso é o Cristiano Ronaldo e o Neymar, que inclusive são pessoas que nasceram no mesmo dia do ano. Em anos diferentes, tá, gente? Não vamos parecer que eu tô sem informação, mas eles nasceram no mesmo dia do ano, eu acho só uma coincidência engraçada. Mas comparando os dois, tem muita gente que fala, o Neymar é melhor que o Cristiano Ronaldo. E realmente, talvez o Neymar, ele tenha nascido com mais aptidão para o futebol do que o Cristiano Ronaldo. Porém, o Cristiano Ronaldo tem uma mentalidade de crescimento muito maior que a do Neymar. Então, hoje a gente pode dizer que ele teve sim mais sucesso no futebol do que o Neymar, porque o Cristiano Ronaldo tem mais títulos, tem mais premiações e tal. E claro que às vezes não se mede o talento de uma pessoa por títulos e premiações, mas em termos de sucesso de carreira, o Cristiano Ronaldo tem um melhor desempenho que o Neymar, porque ele acreditou no poder do treinamento. Então, o Cristiano Ronaldo, desde o início da carreira dele, ele tem essa mentalidade de crescimento, de que ele tem que estar sempre melhorando. Mesmo quando ele está no topo do mundo, ele está ainda melhorando e tentando aprimorar sempre. Enquanto a crença em relação ao Neymar é de que ele é um menino que nasceu com talento e que não precisa de nada além disso.
Só que a gente vê que isso não é verdade. Mesmo que, claro, o Neymar tem uma excelente carreira. Só que comparando esses dois grandes jogadores, que estão lá no nível mais alto do mundo, a gente consegue ver um exemplo de uma pessoa que teve a aptidão desde a infância, outra que não teve tanto, mas que aplicando a mentalidade de decrescimento, teve mais sucesso ou tanto sucesso quanto. Hoje, com as redes sociais, é muito fácil que a gente caia nessa mentalidade fixa. Eu, por exemplo, há alguns anos, eu comecei a aprender a tocar piano, porque eu amo instrumentos, amo música, e eu tava indo muito bem no piano. Ali em alguns meses, depois de um ano, eu tinha aprendido muito e sendo sempre autodidata, então a forma que eu estava aprendendo e o quanto eu estava aprendendo sozinha era realmente ótimos resultados. Eu estava tocando super bem para quem estava ali há mais ou menos um ano aprendendo sozinha. Só que às vezes eu entrava na rede social, por exemplo, via uma criança de 5 anos que tocava piano 1000 vezes melhor do que eu. Só que às vezes aquela criança estava aprendendo já há 4 anos. Então, mesmo que a gente esteja em contextos diferentes, eu não posso me comparar com alguém que talvez já esteja tendo anos de aprendizado, enquanto eu fiz um pouquinho, tive uma evolução, tive bons resultados, mas vou ali, me comparo e acho que eu não tive nenhuma evolução, não tive nenhum crescimento. Então, hoje eu acho que as redes sociais, elas facilitam muito que a gente caia nessa mentalidade fixa, porque mesmo quando a gente está evoluindo, tá tendo resultados, tá tendo progresso, a gente vai lá e compara os nossos resultados com outros contextos e acha que não tá existindo crescimento e a gente cai ali na mentalidade fixa. Outra questão super importante também sobre os mindsets é que os próprios mindsets não são inatos, ou seja, eles não são fixos. Então, às vezes, por exemplo, eu posso ter um mindset de crescimento relacionado ao futebol, ter essa crença de que todo dia eu tenho que treinar, eu vou estar melhorando, eu vou estar tendo progresso, eu vou estar chegando na minha melhor performance possível, enquanto às vezes, para, sei lá, matemática e ciências, eu vou olhar para aquilo e vou falar assim, nossa, não consigo fazer essa conta e eu não tenho aptidão para isso, sabe? Enquanto, é claro que se eu estudasse, eu treinasse para aquilo, eu ia atingir muitos melhores resultados. Então, a questão é que os mindsets, eles não são inatos também, eles podem variar de situação para situação, e a grande conclusão que a gente tem que tirar disso tudo é que quando a gente pega o mindset de crescimento e aplica ele a qualquer situação da nossa vida, então, desde nossos relacionamentos com família, amigos, namorado, namorada, relacionamentos sociais também, ou as situações da nossa vida, carreira, esporte, ou o que for, quando a gente aplica esse mindset de crescimento, é assim que a gente consegue atingir o nosso maior potencial possível. Então, digamos que, se tratando do futebol, talvez eu não seja a melhor jogadora do mundo todo algum dia, mas eu tenho que querer atingir o meu melhor potencial, então ser a melhor jogadora que eu posso ser. E o meu melhor potencial, ele exige que eu acredite nesse mindset de crescimento, porque a única maneira de eu chegar lá no meu máximo é eu aplicando treino, corrigindo as minhas falhas, melhorando, aprimorando os meus maiores potenciais, então minhas melhores características que eu posso desempenhar no futebol, e é analisando tudo isso e aplicando o mindset de crescimento que eu vou chegar lá na minha melhor versão. Não é parando e olhando, se eu não posso ser igual a Marta, então não adianta eu treinar, porque aí eu nunca vou ser a melhor do mundo. Porque ninguém tem que ser o melhor do mundo, a gente tem que ser a melhor versão de nós mesmos, e com o mindset de crescimento a gente chega lá, porque aí a gente começa a acreditar no potencial do treinamento, no potencial do estudo, no potencial da dedicação, no potencial da reflexão, no potencial de fazer uma autoanálise sempre para olhar não somente para os nossos pontos fortes e melhorar eles, mas principalmente para as nossas falhas. Porque no mindset fixo, a gente olha para a nossa falha e a gente pensa, eu falhei nisso aqui, então eu não tenho capacidade. Mas no mindset de crescimento você olha para a sua falha e aí você entende, tenho que melhorar isso. Aí você vai lá, treina, conserta o erro, corrige e dá um passo a mais e vai progredindo. Então eu acho que para concluir esse vídeo, um vídeo curtinho de reflexão, o grande ensinamento que a gente tem que tirar de tudo isso é que todo mundo vai falhar na vida, todo mundo mesmo, mas a gente tem que ter esse mindset de crescimento para entender que as falhas fazem parte do processo e é nesse processo que a gente consegue, aos poucos, indo passo a passo, atingir o nosso maior potencial. A diferença entre mindset fixo e mindset de crescimento é que lá no mindset fixo as pessoas vão falhar e elas vão desistir. Enquanto no mindset de crescimento as pessoas vão falhar e elas vão usar aquilo como combustível para corrigir essas falhas, consertar essas falhas e desenvolver habilidades através de treinamento, estudo, dedicação
para estar dando esse passo a mais e adquirindo as habilidades necessárias para chegar lá na sua melhor versão. E eu acho que quando a gente fala de esporte, esses conceitos de mindset de crescimento e fixo, eles são muito importantes porque se aplicam totalmente e fazem ser possível assim diferenciar quais são os atletas que realmente na hora da dificuldade vão desistir do processo e aqueles que mesmo nos momentos mais difíceis vão continuar indo em frente para chegar na melhor versão e atingir os seus objetivos. Para encerrar o vídeo então, vou aqui retomar o meu caminho para o treino. E só para concluir, acho importante dizer que às vezes também os resultados, como eu falei, às vezes a gente não tem como medir esses resultados, sabe? Através de prêmios ou vitórias. Às vezes a gente vai estar passando por momentos na nossa vida em que a gente tem que continuar essa persistência do treinamento, essa persistência de dedicação, sem ver os resultados ali imediatos. Mas quando a gente aplica esse mindset de crescimento, a gente entende que os resultados em si não são aquilo que definem o nosso progresso, que o que realmente importa é a jornada, de fazer um pouco a cada dia e no longo prazo ir evoluindo. Então, eu espero que esse conceito possa ser útil para quem está assistindo esse vídeo, porque realmente foi o que eu levei esse semestre inteiro. Foi um semestre muito difícil para mim. A gente está há um mês já sem treinamento, então eu tive que manter a minha dedicação lá em cima, mesmo numa situação incerta aqui que a gente estava vendo no nosso programa de futebol. E esse conceito, ele realmente assim me manteve firme, tanto no esporte quanto nos estudos. E eu tive certeza de que esse livro ele era muito precioso, porque um dia eu estava lendo na sala de aula, antes de a aula começar, e um professor meu, que é um dos meus professores preferidos, já fiz reflexões com coisas que ele me ensinou, inclusive aqui nos vídeos do YouTube, ele olhou pro livro e falou assim: que massa que tu tá lendo esse livro, porque o meu conceito de educação é completamente baseado nesse livro. E ele é um professor que ele incentiva os alunos mesmo quando eles estão com nota baixa, porque ele acredita que isso não define quem a pessoa é, sabe? Por exemplo, no mindset de crescimento, se você tira uma nota baixa, você não vai desistir daquela aula. Você vai entender que aquilo foi um momento e que você pode consertar aquilo e seguir em frente e atingir melhores resultados na próxima vez. Então, para ver como esses conceitos eles se aplicam em muitos ambientes, educacional, esportivo, etc. Enfim, galera, espero que tenham curtido essa reflexão. Espero que possa ser útil para vocês. Realmente esse aprendizado tem melhorado muito a minha vida e quis compartilhar hoje nessa reflexão, principalmente no contexto que eu estou vivendo agora, que é a última semana de aula. E agora eu vou fazer o meu treininho, continuar essa semana, porque hoje tive uma prova da manhã, ontem tive outra, agora à tarde vou ter mais uma e ainda tenho mais 3 para fazer durante essa semana. Então eu tenho que manter a firmeza lá em cima e vamos seguindo em frente com a nossa rotina, fazendo o que a gente consegue com o melhor que a gente tem. E assim a gente vai dando passos em frente. Não esqueçam de deixar aquele like aqui no canal para ajudar o Fala Jogadora a crescer cada vez mais. E até lá, se eu sobreviver essa semana, nós nos vemos na próxima. Falou!